Bem-vindos ao canal do Voo, bem-vindos ao Solo Sagrado, bem-vindos ao tema da nossa noite, dando continuidade ao tema que nós iremos falar sobre o nosso lado masculino. Então, seja bem-vinda, Lu, primeira que chegar na sala, seja muito bem-vinda. E nós vamos começar a nossa noite, a nossa live. É sempre um prazer imenso poder compartilhar de conhecimentos, poder compartilhar da minha vida, poder compartilhar de experiências, poder compartilhar de um solo sagrado, que é o nosso ser. Então, por isso que eu digo, bem-vindo ao solo sagrado de quem nós somos. E para quem irá assistir esse vídeo depois pelo YouTube, clique no like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, que com certeza essa live pode ajudar muitas pessoas. E nós vamos falar hoje sobre a conexão com o nosso lado masculino. A Lu até me perguntou se nós temos um lado masculino. Nós temos os dois lados. Nós temos os hormônios que carregam os dois lados. Nós temos o hormônio masculino. Os homens têm um pouco dos nossos hormônios também. Cris, Paulinha, sejam todas bem-vindas. Queria muito hoje que a gente pudesse trocar uma ideia, pudesse trocar informações, seja através de comentários, seja abrindo a live para poder conversar. E vocês que chegaram agora, nós vamos falar sobre o sagrado masculino. A chamada de hoje, homem também pode chorar. Mas o que me trouxe hoje para falar sobre isso é sobre a conexão com a nossa medicina interior. Quando falamos de medicina, a gente automaticamente pensa na cura, no remédio que pode curar. Semana passada, quem esteve comigo percebeu que nós falamos sobre a cura feminina, o direito de ser quem nós somos, o direito de se colocar na vida. E essa é uma das grandes dificuldades, apesar de nós estarmos no século XXI, a maior dificuldade das mulheres é se posicionar na vida, tomar o espaço que é delas, e muitas vezes essas mulheres, pela manifestação que elas precisam ter na vida, elas esquecem da feminilidade, do estado do feminino e começam a se colocar na vida de uma forma muito dura, esquecendo que nós temos os dois lados, tanto o masculino quanto o feminino, e quando a gente precisa realmente se colocar na vida, nós somos guerreiras, nós temos uma força muito grande, nós temos uma força gigante e a gente consegue se posicionar assim. Só que a gente abafa o lado feminino de ser. E hoje nós vamos falar sobre o lado masculino que todos temos. Os homens têm o seu lado feminino e as mulheres têm o seu lado masculino. E isso é muito bonito, porque quando nós reconhecemos os nossos dois lados, tanto essa força, essa coragem, esse guerrear para a vida, que é justamente o hormônio da testosterona, que os homens têm uma quantidade enorme, quanto nós temos esse hormônio também no nosso corpo, só que numa quantidade menor. E os homens, eles têm também um pouco do nosso hormônio feminino. Então aqui nós não estamos falando de sexo, de gênero, de orientação sexual, longe disso. Nós estamos falando da nossa capacidade interna de sermos as duas coisas, de podermos ser os guerreiros, mas também sermos as deusas
sermos o Deus e a deusa. Então não tem nada de gênero, de sexo, de orientação sexual, nada. Nós não estamos falando disso, porque isso cabe a cada um a sua opção, cabe a cada um a sua vida, o seu segmento, e longe de mim questionar quem quer que seja. E hoje eu trouxe esse sagrado masculino, mas eu trouxe também uma frase que muda tudo. Então, a conexão com a nossa medicina interior. Semana passada nós vamos falando da cura feminina, hoje nós vamos falar da nossa cura masculina. E os homens, são muito bem-vindos, porque o que eu vou falar aqui realmente, ele condiz com os homens também. Porque muitos homens precisam realmente entender que eles precisam curar esse masculino deles para não sofrer. Porque, gente, quantos homens sofrem? Quantos homens levam vidas que não são vidas humanas? Eles encaram uma fortaleza e esquecem de vivenciar a sensibilidade, vivenciar o lado que todos nós temos, eles com a força masculina e a força feminina, e nós com a nossa força feminina e eles com a nossa força feminina e com a nossa força masculina. E eu trouxe uma palavra muito forte que se chama cura. E essa cura, eu queria que a gente separasse letrinha por letrinha para a gente poder entender o que é essa medicina interior, essa cura que a gente precisa ter. Eu coloquei aqui que cura é quando a gente tem consciência do nosso solo sagrado. O U significa união, a gente saber unir tanto esse lado delicado que nós temos quanto o outro lado forte. Nós fazemos a reconexão, o R da cura, a reconexão, e o A da ação. Então, quando nós temos consciência da nossa fragilidade, dos pontos frágeis do nosso ser, quando a gente consegue entender os dois lados, por que eu trouxe primeiro o feminino? Eu podia ter colocado o masculino em primeiro lugar, mas não, eu trouxe primeiro o feminino, porque ele realmente precisa ser cuidado e depois a gente trazer o lado masculino. Que nós mulheres, a maior parte de todas as pessoas que me seguem são mulheres. E existem alguns homens também que me seguem, mas o nosso canal, ele é mais um canal feminino. E é interessante isso, porque o assunto de alma não tem nem masculino nem feminino. Nós somos os dois, mas pela minha mensagem ou pelo meu modo de ser, eu atraio mais as mulheres. E a última letra do A, que é a ação. Então, realmente, para que a gente possa conquistar esse lado sagrado e realmente efetivar essa cura, trazer essa medicina sagrada que existe dentro de cada uma de nós, cada um de nós, e fazer com que a nossa vida seja mais harmônica, mais equilibrada, a gente realmente precisa do quê? De cura, de ter consciência, de saber usar os dois solos sagrados, tanto o feminino quanto o masculino, fazermos realmente essa reconexão, esse casamento alquímico e agirmos, porque conhecimento sozinho, ele não vale muita coisa. Então, saber conhecer é muito importante, ter atitude é mais ainda. Só que 65% desse bolo todo, que é o conhecimento, a atitude, sem a ação, não vale nada. Você pode entrar no meu site, ver todo o material, falar assim, nossa, tem um curso aqui da Alba, do voo de Sofia,
Aí você vai lá, você acessa o canal, você compra o curso, mas o curso está lá. De que adianta? Não adianta. Então, ter o conhecimento, teve atitude, mas não tem ação de movimentar, ingerir o conhecimento, trazer o conhecimento para dentro, ter uma atitude, eu preciso realmente transformar algumas coisas na minha vida, mas sem ação, realmente eu vou fazer, eu terei uma atitude, eu realmente manifesto isso, aí sim isso vira sabedoria. Então eu coloquei uma palavra que diz assim: homem também tem o direito de chorar. Quem já foi casada, quem já teve um namorado, quem tem um amigo, um irmão, um pai, sabe do que eu estou falando. Os homens, eles têm uma coisa dentro deles, isso são crenças que eles carregam. Isso é passado de geração para geração, na sociedade, na família, na escola, na religião. Isso tudo existe uma fantasia inteira de que homem não pode chorar. Então, homem não pode sentir, homem não pode se manifestar, homem tem que ser forte, homem tem que ser duro, homem tem que ser guerreiro, homem não pode ter sensibilidade. E quando existe um homem mais sensível, já é logo rotulado que ele é o quê? Que ele tem excesso de feminilidade, ou ele não entende o que é. Ai, que bom, Lu. Que bom que seu pai é chorão, que ótimo. E quando nós entendemos, os homens entendem que eles precisam exercitar esse lado sensível deles, muita coisa muda na vida dele, dos amigos, da família, do contexto que ele vive. E o mais interessante é que todas as pessoas, eu coloquei, cada pessoa tem o yin e tem o yang. Cada pessoa tem o seu lado masculino e tem o seu lado feminino. Dentro do yoga, a gente tem o lado masculino e o lado feminino. Tanto que a gente trabalha a respiração pelos dois lados o tempo inteiro. Então ontem até foi o dia mundial do yoga, eu pus uma foto minha de quantos anos atrás? Nossa, nem sei quantos anos atrás. De 2001 aquela foto. Faz 20, quase 20 anos. E eu trabalhei muitos anos com yoga. E sabe, é uma prática realmente que trabalha os dois lados. Então o yoga ele te dá a sensibilidade, a intuição muito forte, mas ao mesmo tempo trabalha as posturas de força. Então nós conseguimos o que? Equilibrar através do yoga esses dois lados. Então, ser um nome, como dizia a música, ser um nome. E eu queria muito dizer um pouquinho sobre a mulher. Nós falamos sobre, deixa eu ver só o que Mônica tá falando que eu não entendi. Ah, sim, com certeza. Com certeza. E nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher, o lado feminino. Como as pessoas descrevem a mulher, a feminilidade. Ela é tida como uma pessoa sensível, como uma pessoa indefesa, como uma pessoa que gesta, que cuida, que está sempre à disposição. E a mulher, ela carrega isso sim, ela tem na sua genética essa abordagem do cuidar, porque está na mulher ela gerar, ela cuidar, a mulher, quando ela é mãe, ela gesta a criança e ela desenvolve todo esse trabalho de cuidados, tem toda a parte hormonal. Então a mulher, ela tem essa característica do feminino, da sensibilidade. E já o homem, pela constituição dele fisiológica, de toda a química do corpo, o
O homem, ele tem a tendência, sim, a ser mais forte, a ser guerreiro. Ele desenvolve o corpo de uma forma diferente. A gente pode perceber que o corpo do homem é completamente diferente do corpo da mulher. Ele tem os ombros mais largos, tem uma estrutura, uma massa muscular mais encorpada. Então ele tem o tronco mais desenvolvido. Então isso o quê? Ele tem uma força de guerrear muito maior do que a mulher. Então isso é orgânico, isso é natural. A gente não pode mudar a natureza, a gente não pode mudar o que é a Constituição. Mas por que eu estou falando isso? Porque como é o comportamento do homem na sociedade? Então, quando a mulher ela é criada, ela é educada, ela carrega aquele monte de crenças ao longo da sua vida, isso é passado, sim. Nós estamos falando de crenças desde fevereiro. Nós estamos falando todas as semanas. Nós falamos de crenças limitantes. O que são crenças? São informações que a gente carrega e aquilo solidifica, aquilo incorpora nas nossas vidas e a gente passa a viver de acordo com essas informações. Então aquilo se torna uma lei, eu manifesto aquilo e aquilo começa a nortear minha vida. Então as crenças que eu carrego, elas norteiam a minha vida, a vida das pessoas que estão no meu entorno. E quando a gente fala de masculino, de homem, de característica dos homens, que nós também temos muito hoje, principalmente devido a essas revoluções que aconteceram no século passado. Então teve uma movimentação, o século passado foi muito intenso em questões de mudanças de comportamento. Nós tivemos o quê? Uma guerra no começo do século passado. Isso mudou o comportamento do mundo. Depois nós tivemos revoluções na arte, revoluções, crises, a queda da Bolsa em 29, e depois tivemos a Segunda Guerra Mundial e tivemos outras guerras importantíssimas que mudaram o conceito do mundo. E nós passamos por tudo isso e a nossa sociedade foi modificando. Por que eu estou falando isso? Porque nós, hoje, estamos vivendo não uma guerra em si, mas nós estamos vivendo uma pandemia mundial e essa pandemia mudou e vai mudar muito mais o modo que a gente vai enxergar a vida. Então, falar hoje de sagrado feminino, falar hoje de sagrado masculino, faz todo sentido para as nossas vidas. E se a gente acha que está acontecendo essa mudança pequenininha, essas mudançazinhas, não, gente, mudou tudo. Se vocês ainda não entenderam isso, pensa. Por quê? O comportamento do ser humano não será igual. Nós não seremos os mesmos. O comportamento humano será completamente diferente. Os nossos padrões mudaram. E hoje, falar de comportamento do homem e comportamento feminino, do homem e da mulher, faz todo sentido nas nossas vidas. Porque nós estamos vivendo hoje uma terceira guerra. Mudou, tudo se tornou diferente. E o comportamento do homem, esse sagrado masculino que existe dentro dos homens, e o sagrado masculino que existe dentro das mulheres, também terá um novo contexto a partir de agora. As nossas vidas serão completamente diferentes, porque nós estamos vivendo um contexto diferente. As nossas vidas não são mais como elas eram no começo do ano. E tudo
mudou e nada será igual como era antes. E a Mônica que deve estar ouvindo aí, tem uma música que fala assim também, Mônica, mas eu não consigo lembrar como ela é. E quando eu fiz, só abrindo um parênteses, quando eu fiz o meu curso online, Uma Experiência de Liberdade, eu fiz o ano passado esse curso. Quem tiver curiosidade, entra no meu site voldesofia.com.br. Tem um curso lá dentro, é um curso online, ele é dividido em 4 partes. E dentro desse curso, no terceiro módulo dele, tem que fala do casamento alquímico. O que é esse casamento alquímico? É a gente entender o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. É a gente conseguir casar essas duas partes, esses dois lados que nós temos, porque a gente precisa ser inteiro, ser integral, ser quem nós somos de verdade. Não um lado de uma forma, outro lado de outra, e eu me manifesto de uma forma e eu me manifesto de outra. Não, nós temos que ser seres integrais como nós somos. Viemos a esse mundo dessa forma. E eu coloquei aqui, como é o comportamento do homem e como exigimos que ele se comporte. Quem tiver curiosidade, abre a câmera e vamos conversar. Ou coloca uma mensagem. Como é o comportamento do homem e como nós exigimos que ele se comporte? Eu Alba, na minha condição que eu estou agora, eu tenho um comportamento. Eu enxergo o homem de uma forma. E eu enxergo o homem como eu tenho a minha visão interna. Isso que eu queria pontuar com vocês. Como é esse homem? Como é esse homem que você enxerga na sociedade? Presta atenção na pergunta. Como é o comportamento do homem e como nós exigimos que esse homem seja? Porque agora eu vou defender o homem. Por quê? Nós, da sociedade, nós vivemos nesse mundo, nós temos uma visão do masculino, devido às crenças que a gente carrega, às crenças que a gente traz, de família, de amigos, do contexto social, da religião. A religião, ela pulveriza informações muito fortes, porque é alguém dentro de um templo sagrado que está rezando aquelas informações na cabeça, na mente, e faz com que a gente enxergue daquela forma. Sim, Paulinha, da Baby Consuelo, é isso mesmo. A gente ressaltar que hoje as coisas se fundem em vários gêneros no campo psíquico e erótico. Ser homem é ser conscientemente, mas ser homem que resiste. Sim, eu vou falar a minha visão, tá? Deixa eu só ler aqui. Sim. E eu tenho uma visão hoje em relação a essa masculinidade. Eu já fui casada, então eu tenho uma visão de homem. Eu tive um pai, eu tenho irmãos, e eu vejo que essa informação que eu recebi da minha vida e que eu vivenciei o meu pai. Só para vocês terem uma ideia, meu pai, ele tinha um comportamento muito machista. Ele tinha um temperamento violento, então ele era machista, tinha um temperamento, ele era nervoso. Então, para ele, homem tinha que ser forte. Mas eu entendo também hoje que ele tinha que ser daquela forma, porque ele ficou órfão muito cedo, ele sofreu pólio, então ele tinha uma perna que era deficiente. Naquela época, ter um problema desse era uma pessoa completamente discriminada.
Então ele teve que se superar na vida, ele teve que mostrar que ele era capaz, ele teve que mostrar que ele era forte. Então ele tinha o corpo, ele desenvolveu um corpo muito forte, ele tinha uma resistência muscular, então ele se fechou. E ele passou essa imagem pra gente de que homem tinha que ser muito forte. E eu me lembro que ele falava para os meus irmãos assim: homem não chora, engole esse choro, que homem não chora, homem tem que ser muito forte. Porque homem para se posicionar na vida tem que ser muito forte. Então eu fui criada com essa visão de que homem não podia chorar, homem não podia expressar os seus sentimentos. E homem tinha que ser muito forte. Homem tinha que ser provedor, homem tinha que passar segurança. A mulher era o quê? Ela era cuidada, mas ela não tinha um valor, né? Porque ele era a pessoa que mandava, então ele mandava e a mulher obedecia. Então, eu fui criada e educada dessa forma. Então, até muito tempo eu lutava, eu relutava com aquilo. Aquilo era muito forte para mim. Porque dentro de mim existiam alguns questionamentos que me fez o quê? Refletir na vida. E para você, como que você enxerga esse homem na sua vida? Ele tem que ser provedor, ele tem que te passar segurança, ele tem que te sustentar, ele tem que bancar as coisas dentro de casa, que homem tem que ser muito forte, homem não pode chorar, homem não pode isso, não pode aquilo, não pode um monte de coisas. E isso, gente, eu falo, no nosso contexto hoje, no meu, ele mudou um pouco. Mas em outros estados, em outros lugares onde não tem tanto conhecimento, tanta cultura, existe muito disso, que o homem continua tendo este comportamento e a mulher também sendo submissa, abaixando a cabeça, falando amém, sofrendo maus tratos. Então esse é um tema assim que vai a longo prazo. Bonsoir Etienne, tu ne comprends pas, c'est normal. É um amigo meu francês que entrou e ele falou assim que ele não entende nada e eu tô falando pra ele que é normal, que ele não vai entender nada mesmo, porque ele não conhece português, então tudo certo. E você, como que você enxerga você mulher hoje? Vamos fazer uma reflexão, vamos começar a trabalhar um pouquinho com essa consciência. Você hoje, como você quer que o homem que esteja do seu lado seja? Porque o homem que está com você é o seu reflexo. E a gente quer muito que os homens mudem. Os homens tenham comportamentos mais sensíveis, sejam mais conscientes, que os homens... Mas que tipo de homem você atrai para sua vida? Pensa nisso. Que tipo você, que é mulher, que é heterossexual, que deseja ter um homem do seu lado, como você trabalha o masculino dentro de você? Para e pense e reflete sobre isso. Eu, Alba, tenho um masculino dentro de mim, eu tenho crenças que eu carrego dentro de mim. E eu atraio para mim aquilo que eu vibro. Então, o sagrado masculino, qual que é a construção do masculino dentro de mim? O que eu enxergo nesse masculino? O que eu quero desse masculino para mim? Como eu enxergo esse masculino no homem? Como que esse homem... É isso aí, Paulinho, vamos pensar. Como que a gente consegue trabalhar esse masculino? O que eu quero desse homem? Então vamos pensar, eu mulher, hoje, o que eu quero
desse parceiro. Você, homem, que tem uma relação homossexual, o que você atrai para você? Mulher que tem uma relação homossexual, o que você atrai para você? Como que estão os dois lados dentro de você? Qual que é a sua visão, qual que é a sua crença do sagrado feminino e do sagrado masculino? Como você aceita essa sociedade castradora que insiste em falar para o homem que ele não pode chorar? Entende? Como que você vive e aceita essas coisas? Nós estamos falando de informações que ficaram cristalizadas dentro da gente. Deixa eu ler aqui que senão vou perder. É isso mesmo, Mônica, tem que pensar. Então, gente, é isso aí. Trabalhar esses dois lados é saber o que isso direciona as nossas vidas. Como eu recebo esse masculino dentro de mim? Como eu recebo esse feminino dentro de mim? Você, homem, que tem uma relação heterossexual, como você recebe o feminino dentro de você? Você é sensível o suficiente para entender que mulher tem os seus ciclos? Que a mulher, ela precisa trabalhar essa essência feminina dela, que a mulher é movida pelos ciclos. Ela não tem uma frequência como o homem. Mulher é de fases, realmente. E tem uma, Mônica, você que tá me ouvindo, que conhece de música, tem uma música que fala que mulher é de fases. Eu sou péssima para música, eu não lembro o nome de nada, mas eu escuto. E eu escuto e eu sei que existe. Então, para e pensa. Como vocês estão trabalhando isso? Nós hoje estamos tendo uma conversa muito aberta. Por quê? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para dizer que nós precisamos reconhecer esses lados. O homem reconhecer que ele precisa trabalhar a sensibilidade dele, que o homem precisa trabalhar os seus sentimentos, que ele pode ser vulnerável, que o homem não precisa ser forte como a sociedade impôs, como a família disse que ele deveria ser. E a mulher, muitas vezes, ela precisa entender que ela não precisa dar conta de tudo também, que ela não precisa pegar toda essa responsabilidade de ser a provedora em muitos casos. Porque, olha, para eu fazer essas lives, eu fui ler muito, sabe? Eu fui estudar bastante. Porque eu acho que pra gente falar alguma coisa, a gente precisa ter adquirido conhecimentos. Eu tenho conhecimento da minha vida, eu procuro sempre estar estudando, mas hoje eu fui ler muito, porque mexer em solo sagrado é mexer com vida. E nós hoje, nós estamos mexendo, semana passada nós começamos a mexer no solo sagrado do feminino, e hoje nós estamos mexendo com o solo... é verdade. E hoje nós estamos falando sobre um solo sagrado porque as mulheres têm um sofrimento muito grande e esse sofrimento vem de muito tempo. As mulheres, elas são reconhecidas como sexo frágil, não é do século passado, é de muito tempo. Esse padrão comportamental, ele vem do solo europeu, de culturas ancestrais. Então, quando a gente fala de violência feminina, a gente está mexendo em solos muito sagrados e conhecimentos ancestrais. E hoje nós estamos pensando no quê? Em um solo, em uma consciência do quê? De que este homem também sofre. E sofre muito. E a consciência que nós temos do masculino
nos traz sofrimento também. Porque a gente reclama que os homens são machistas, que existe esse patriarcado, só que nós, mulheres, aceitamos isso. E é aí que mora o diferencial. Quando a gente tem que viver uma experiência de liberdade, que é a frase que traz o voo de Sofia, se vocês olharem para o logo da marca, tem assim, voo de Sofia, uma experiência de liberdade. Quando a gente fala de uma experiência de liberdade, como eu falei do casamento alquímico, dentro desse curso online que eu tenho, dentro do meu site, a gente fala do último módulo do quê? De uma experiência de liberdade. Porque a gente só pode ser livre para ser quem nós somos quando a gente casa com os dois lados. Quando a gente entende que nós, mulheres, eu mulher, tenho toda a minha sensibilidade, tenho toda a manifestação hormonal, tenho toda a minha cultura, as minhas crenças que eu trabalhei esse tempo todo, mas eu também tenho um lado muito forte e que, pela crença, pela cultura que eu carreguei até hoje, ele pode estar escondido. Então, para eu trazer isso para fora, eu preciso me conhecer, eu tenho que casar comigo, eu tenho que me reconhecer com os dois lados. E quando trabalhamos esses solos sagrados do feminino e do masculino, a gente realmente faz essa união, a gente casa com a gente e a gente consegue viver o quê? Uma experiência de liberdade chamada vida. E no começo eu falei que nós estamos vivendo uma guerra. E essa guerra, que se chama coronavírus, Covid-19, essa guerra vai mudar muito as nossas vidas. Já começou a mudar muito. Nós estamos dentro de casa desde março, sem poder ter a vida que nós tínhamos. Como uma guerra, a gente não pode sair, a gente tem que ficar preso porque está correndo perigo. E depois que essa guerra passar, vocês já pararam para pensar? Muitas pessoas tiveram que mudar as suas vidas de uma forma inexplicável. E você, que tem feito o quê? Tem assistido Netflix o dia inteiro? Ou tem comido o dia inteiro, ou tem dormido o dia inteiro, ou tem feito coisas que, para passar o tempo, nós estamos caminhando para 4 meses de confinamento. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós entendemos que as nossas vidas mudaram, a gente precisa começar a pensar o quê? No que nós vamos fazer depois. E o que nós vamos fazer conosco depois? Com essa pessoa que ficou confinada, que essa pessoa que encontrou seus conflitos, essas pessoas que ficaram quase loucas dentro de casa, que tiveram que conviver com seus familiares, que tiveram que fazer das suas vidas algo que elas nunca tinham feito, se olharem no espelho. O que vocês acham? O que vocês acham que vai acontecer com vocês depois? O que vocês acham? Queria muito que alguém dissesse, alguém falasse. O que vocês acham? O que vocês acham que nós vamos viver depois, esse efeito pós-guerra? Onde muitas coisas eram importantes e outras deixaram de ser importantes. Eu tenho uma paixão muito grande porque eu sou apaixonada em cinema e eu desde março que eu não vou ao cinema. Vamos ver. Eu tenho aproveitado bastante o tempo para ler e estudar. Olha, vovó viaja, bem-vinda. Não consigo ainda sair desse estado. Up level, sim. Subiu de nível, né, Lu? Que legal. E vovó viaja, vou viajar muito, continuar meus planos de viagem, isso mesmo.
Isso mesmo. E nós vamos. Então, até essas viagens, vovó viaja, mudaram bastante. Eu acredito que as nossas viagens, elas serão diferentes. O voo, esse projeto o Voo de Sofia, ele é um projeto auspicioso. E nós tínhamos uma viagem do mês passado, que nós iríamos fazer o experimento do Voo de Sofia na Grécia e Turquia. Nós íamos levar os 4 módulos do Voo de Sofia e viver uma experiência de liberdade na Grécia e Turquia em lugares místicos. Então nós vamos, porque a viagem ela foi só adiada, nós vamos levar essa experiência, mas de uma forma completamente diferente. A nossa ideia já era fazer uma viagem exclusiva e agora ela será completamente exclusiva. Por quê? Porque realmente tudo mudou. As nossas vidas mudaram completamente. A nossa consciência mudou. Então, no começo, quando eu falei sobre a palavra cura, consciência, união, reconexão e ação. Então, nós vamos pegar esse processo de medicina, de cura, e nós vamos levar para a nossa viagem. Então, quando a gente faz uma viagem, vovó viaja, que eu vi essa página, achei incrível, achei maravilhosa. Essa viagem realmente, ela vai acontecer, mas de uma forma completamente diferente. E nesse efeito pós-pandemia, nós precisamos já trabalhar, nós estamos trabalhando essa... Que legal, Cris, é isso. E nós vamos fazer coisas completamente diferentes. Essa viagem, ela vai mudar muito o conceito, o nosso conceito ele vai ampliar, porque a gente não pode ser o mesmo. E nós vamos realmente crescer muito durante esse experimento, essa busca constante de quem nós somos. E nesse momento, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, porque eu acho super válido. É um tema... Eu sempre trago temas que acabam ficando assim, reflexivos demais, mas eu gosto disso. Então eu trouxe aqui 2 perguntas para a gente refletir, afinal, 3 perguntas. Então eu vou pedir para você agora prestar bastante atenção na primeira pergunta. O que você busca no seu parceiro ou parceira? Responde para mim. O que vocês buscam no parceiro ou na parceira de vocês? Quem é homossexual, quem é homem busca o seu homem, quem é mulher busca a sua mulher, quem é heterossexual busca o seu oposto. Lembrando que nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de parceria, entendeu? Nós temos os 2 lados dentro de nós. Então, o que você busca? Se não quiser escrever, se quiser só pensar, o que você busca no seu parceiro? Você busca uma pessoa que seja mais forte, uma pessoa que seja mais sensível? Você busca uma pessoa que seja mais cuidadoso? Ou você busca uma pessoa que seja mais despojado, mais arrojado? Você busca um companheiro de vida ou você busca um protetor? O que você busca no seu parceiro? Que legal! O que você busca no seu parceiro? Outro dia me fizeram essa pergunta, sabe? E eu falei assim, eu busco uma pessoa igualzinha a mim. Porque eu quero uma pessoa igual a mim na minha vida. Aí essa pessoa até riu bastante. Deus me livre, você quer uma pessoa igual a você? Eu falei, idêntica.
Quero uma pessoa igualzinha a mim. Claro! Tudo certo, Mônica. Tudo certo. E agora? Você definiu o que você quer. Ou o que você não quer. A Mônica não quer nada, ela quer só autoconhecimento. Perfeito também. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, você que tá me vendo agora. Quem é você? Quem é você nesse solo sagrado do masculino e do feminino? Quem é você? Entendeu? Quem é você? Quem é você para você? Pensa nisso. Você imaginou qual que é o parceiro que você busca para sua vida, o seu complemento, aquilo que você quer? Lembrando que a gente atrai aquilo que nós somos. Então, aquilo que falta em nós também. A gente quer muito, mas a gente não entende muito essas coisas. Mas eu falo, o que você é, você atrai, você vibra. Então, construa realmente aquilo que você quer dentro de você. Construa. Ah, eu quero isso de um parceiro, tararará, de uma parceira. Mas eu não consigo nunca. Construa dentro de você. Construa o que você quer. Paulinha, faça um exercício. Comece a construir dentro de você aquilo que você busca no seu parceiro. Faça esse experimento. Você que está me ouvindo, faça esse experimento. O que você busca na sua vida? Construa em você. Existe aquele livro, aquele filme, O Segredo, que fala assim, nossa, você pensa, se atrai. Não, você constrói energeticamente aquilo que você quer. E é verdade. A gente constrói primeiro uma energia. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre campo magnético, sobre aura, sobre esse magnetismo que nós temos, que o nosso magnetismo mental, a força do nosso pensamento, é o que eu escrevo sobre mentalismo. Então, quando a gente realmente escreve aquilo, projeta o que nós queremos para as nossas vidas, a gente atrai para nós. Então, esse parceiro ideal... Lu, eu penso dessa mesma forma. Eu quero alguém igualzinho a mim. E Lu, olha aqui, olha que interessante. Qual o homem que busca como espelho? Qual mulher que busca como espelho? Então a gente realmente busca aquilo que a gente quer enxergar. Então o que você quer para você? O que você quer nesse solo sagrado da sua vida? O que você quer? Imagina um solo sagrado quando a gente vai entrar numa catedral, numa mesquita ou numa casa de oração. Independente da religião, do lugar sagrado, numa floresta, a gente entra como? A gente sempre reverencia e pede licença para entrar em um solo sagrado. E a gente tem que pensar que nós somos um solo sagrado e que a gente não pode colocar qualquer pessoa dentro do nosso solo sagrado. E quem nós nos tornamos? Quem que nós nos tornamos para viver nesse solo sagrado? Desse masculino e desse feminino, desse cuidado que a gente tem que ter. E presta atenção nesse masculino, que a gente idealiza também as coisas. E a gente começa a exigir dos homens e de nós também coisas que nós não somos capazes de fazer, ou que a sociedade nos impõe, ou que a vida nos faz mergulhar nesse comportamento. Não deixa isso acontecer. Sim, verdade, Mônica.
O tema, como sempre, é um tema muito longo, muito complexo. Nós estamos em 50 minutos, nosso tempo está quase acabando. E eu queria falar um pouquinho do homem ideal que a gente fala, de como seria esse estereótipo desse homem ideal, que seja o nosso pai, que seja o nosso namorado, que seja o nosso marido, que seja o nosso irmão, o nosso amigo. E esse homem ideal que a gente cria nas nossas cabeças, esse homem é um homem que ele encontrou o feminino. Então, quando eu coloquei assim, o homem também pode chorar, porque ele encontra com a vulnerabilidade dele, ele encontra com a sensibilidade. Quantos homens que a gente vê na vida que são homens sensíveis, homens que têm um comportamento mais tranquilo, que não são obrigados a terem comportamentos agressivos. Claro que eu estou rotulando uma ideia, e que isso não quer dizer que seja o correto, mas o que nós idealizamos. Então eu estou montando uma fantasia na minha cabeça. Mas quando o homem ele começa a trabalhar com o seu feminino, com o sagrado feminino dele, ele aprende o quê? Que ele não precisa ser como a sociedade impõe que ele seja. Desculpa. Que ele pode respeitar os seus limites, que ele não precisa, quando criança, ele não precisa bater nos meninos para ele ser forte, que ele não precisa aprender pornografias logo criança. Teve um texto que eu li hoje que falava assim, que ele não precisa, que o pai não precisa levar ele para ter a primeira relação sexual com uma prostituta. Que ele pode ter a primeira relação sexual dele com a pessoa que ele escolher. Que ele não precisa ser agressivo, que ele não precisa ofender as mulheres, que ele pode entender que ele vai escolher a mulher que ele quiser, o homem que ele quiser, pela sensibilidade que ele tem. E que ele não vai escolher uma mulher só porque ela tem todos os atrativos físicos, mas ele pode escolher uma mulher que não tem essa beleza toda que é imposta pela sociedade, mas que ele escolhe a mulher pelo que ela é, pela sua essência e pelo que ela carrega da vida, de conhecimentos, de habilidades, da riqueza que a mulher é. O homem que é homossexual, ele vai escolher o parceiro dele pela sensibilidade. E todo homossexual tem um lado feminino muito lindo, muito bonito, que ele desenvolve isso com uma facilidade. E esse homem, esse masculino, ele pode ajudar a mulher dele sim dentro de casa, ele pode cuidar dos filhos, ele fez o filho e ele ajuda esse filho a crescer, a se desenvolver. Que este homem fez o filho em um momento de prazer, que ele gozou dentro da mulher e que houve a fecundação e dali nasceu um ser, e que ele participa da gestação, ele vê o parto, ele ajuda a mulher a parir essa criança e ele participa da criação, ensinando este filho a ser humano, a respeitar os outros, a respeitar a natureza, a respeitar a mãe, a respeitar uma irmã se ele tiver, a respeitar as colegas, a respeitar os avós. Porque o masculino, ele não precisa ser grosso, insensível, ele pode ser vulnerável sim. Isso não vai torná-lo menos que as outras pessoas. E que este masculino
pode envelhecer, reconhecer que ele está envelhecendo. E que este homem, ele não precisa, quando ele atinge uma certa idade, ele não precisa buscar mulheres mais novas para provar sua masculinidade, mas ele pode sim continuar com a sua mulher se ele amar. Que ele não precisa ter carros maravilhosos para provar que ele tem dinheiro, mas ele pode sim pegar a mulher dele e sair para passear. Então esse é um ideal do quê? De que homem pode ser vulnerável, que homem pode ser sensível e que homem pode ser cuidador sim. E que a mulher não é empregada de homem. Que como a nossa sociedade rotulou isso e colocou essas crenças por gerações, por séculos, por tudo. Eu não sou feminista, não apoio as feministas, mas eu sofri isso na minha família. E eu vejo que nós mulheres ainda continuamos carregando essas crenças e criando os nossos filhos como machistas. Entendeu? Então é aí que mora a diferença. E que muitas vezes eu vi isso, que as mulheres são as maiores carregadoras de preconceitos. Então nós incentivamos o preconceito, nós incentivamos o machismo e nós incentivamos o patriarcado. Então, mulheres, respeitem o lado masculino, respeitem a masculinidade, respeitem esse sagrado masculino, porque ele pode ser vulnerável. Homem pode chorar sim, homem pode ser sensível, homem pode continuar sendo viril. Tem um ator, o Rodrigo Hilbert, não conheço muito da vida dele, mas ele passa o quê? Um homem lindo, que cozinha, que tem todas as delicadezas, que me parece ser um pai legal, carinhoso com a sua mulher. E é um homem normal. Então ele não se construiu de cascas para poder viver na sociedade. Ele conseguiu o quê? Ser a essência feminina dele e ser um homem ao mesmo tempo. E nós, mulheres, precisamos o quê? De cura, consciência, união, reconexão e ação. Nossa sociedade nos impulsiona a sermos o quê? Preconceituosas. Então a mensagem que eu deixo aqui, o tempo está acabando, eu deixo uma mensagem para vocês, que a gente pense bastante no nosso solo sagrado, no nosso sagrado feminino, no nosso sagrado masculino. Semana que vem eu tô querendo trazer uma pessoa para conversar comigo, para fazer uma live, para a gente poder conversar, vocês comigo e essa pessoa, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer o possível para trazê-la. É uma fofa, uma pessoa muito, muito especial. Eu agradeço muito a presença, espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre esses solos sagrados que nós temos e até a próxima. E, por favor, quem entrar no meu canal do Voo, no YouTube, curta o canal, compartilhe e vamos fazer o canal do Voo crescer. Obrigada pelo carinho, pela atenção de sempre. Um beijo enorme.